Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Hoje são 26 de outubro de 2020, exatamente às 18 horas e 25 minutos, e a gente está iniciando a audiência pública voltada para o trabalho de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município. Lembrando que é um ato atrelado ao plano diretor, o novo plano diretor do município, que foi aprovado no ano passado, no dia 30 do ano passado e publicado, em 30 de dezembro. Muitos daqui a gente viu nas oficinas, em várias outras reuniões voltadas à Lei de Desocupação do Solo e o Plano Diretor. Gostaria aqui de agradecer a presença a todos. Para quem não me conhece, eu sou Maicon Victorino, engenheiro ambiental, presidente da Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, de Arraial do Cabo. Queria começar aqui agradecendo a figura do presidente da Câmara, o vereador Shogun, presente aqui, que abriu espaço para a gente, cedeu o espaço para que essa Casa do Povo, e a gente está votando uma lei do povo. Muito obrigado, vereador. Agradecer também a figura do prefeito Marcelo Magno, que é muito difícil a gente ver isso, mas ele deu o caminho para a gente fazer uma lei voltada para o munícipe, para o bem da cidade, sem interferência política, e nomeando técnicos e pessoas sem compromissos e vínculos políticos para poder criar uma legislação boa para o nosso município, ou pelo menos uma proposta de legislação boa para o nosso município. Aqui é um começo de um produto, né, criado em muitas mãos, muitas mentes também, né? Eu não posso deixar de agradecer a equipe inteira, principalmente do GT aqui. Essas pessoas não fizeram isso somente por ser trabalho, né? Eu fico até arrepiado na hora de falar, fico emocionado, porque essas pessoas trabalharam incansavelmente até 11 horas, meia-noite, todos os dias, deixando de almoçar, muitas das vezes, para preparar um produto. Não é por questões financeiras ou de trabalho, por questões que amam a cidade, têm compromissos como cidadão, cada um deles, e são os servidores públicos que eu almejo, assim, meu sonho de ver em todo lugar, em toda repartição pública. Fico muito orgulhoso de trabalhar com todos vocês. A população em geral, a todos que contribuíram, sem vocês não tem isso. Todos ajudaram e muito. Tem um pedacinho de cada um aqui. Tem a contribuição de cada um aqui por meio das oficinas, de tudo que a gente construiu. Vocês vão ver que tem a mão, um pouquinho da ideia. Não deu para agradar todo mundo, mas deu para colher um pouquinho de cada um. Isso é muito importante. A figura do Ministério Público também, o doutor Vinícius Lameira, ele vem acompanhando e vem dando subsídio para a gente fazer o apoio e, principalmente, defendendo a voz e os anseios da população. Os secretários que cederam os profissionais, a gente deslocou profissionais de várias secretarias, destacando as secretarias de obras, habitação, meio ambiente, administração, procuradoria-geral, fundação, fazenda. Então, se eu esqueci algum, gente, turismo também, e muitos outros secretários que compuseram esse grupo de trabalho e foram muito importantes para isso. O que destaca nessa Lei de Uso e Ocupação do Solo, que a gente e que eu posso trazer para vocês e falar para vocês aqui, a gente dividiu, a gente organizou, foi um trabalho árduo. As falas do Pedro aqui, né, do nosso engenheiro civil, ele falou: você construir uma coisa do zero é mais fácil do que você reconstruir uma coisa muito perdida. A gente tem várias leis que elas dividem as opiniões dos próprios técnicos, dos próprios ambientalistas. Desde 82 a gente tem legislação sobre o uso do solo e, desculpa, mas está tudo muito bagunçado. Uma emendinha para lá, uma emendinha para cá.
uma coisa num artigo você pega numa lei, outra coisa num artigo você pega numa outra lei, e isso deixa uma dupla interpretação, vai do analista, e quem sofre é o município, é o urbanismo, é os munícipes. Então foi um trabalho muito árduo para a gente poder juntar essas principais 4 legislações aí. Se destacam em 3, né, que é a 602, a 1512 e a 1715, a legislação de 82, uma legislação de 2007 e uma legislação de 2011. Só para você ter uma ideia de como foi complexo juntar tudo isso. Então, o que a gente vai apresentar aqui, a Ana e todos os outros técnicos vão apresentar aqui, é basicamente o começo disso, e como que isso foi trabalhado, em que cada área, cada fala, em que cada momento ficou registrado aqui. Gostaria aqui de que viesse à frente aqui a Michele, por favor, representando a Secretaria de Obras. Qualquer lugar. Tudo bem? Carolina, representando a Secretaria de Habitação. Angélica Roberta, representando a Secretaria de Meio Ambiente. Fábio, representando a Secretaria de Administração. O Pedro, representando a Fundação de Meio Ambiente, já está aqui. E a Ana Maria, representando a Fundação Municipal de Meio Ambiente. Pessoal, a forma que a gente vai fazer uma apresentação aqui vai ser um bate-papo bem simples, mostrando quais são as zonas. No final disso aqui, a gente vai disponibilizar o documento para vocês, que a gente vai fazer as avaliações. E fiquem tranquilos, a fala de todos vai estar registrada. A gente vai abrir um formulário posterior a isso aqui para as contribuições. Esse não é o último momento da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A gente vai abrir para contribuições para isso, para que cada um fale, olha, erraram nisso, acertaram nisso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, para a gente poder compilar esses dados e minutar, e a gente poder entregar um produto bom e de excelência para a Câmara. Eu tenho certeza que a gente não fez uma lei perfeita, porque tempo, recurso, mas a gente fez o melhor. Cada um fez o melhor que pôde. Então, aqui tem um pedacinho do suor de cada um. Tá bom? Queria mostrar para vocês uma coisa muito importante no município, que foram as macrozonas urbanas que a gente separou. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a gente dividiu o município em 4 macrozonas. Três macrozonas. A primeira é a Zona Urbana Consolidada, que é essa em vermelho. São as zonas de ocupação controlada, as zonas residenciais que já existem no município, já estão ocupadas, adensadas em grande parte. Em azul, são as macrozonas de expansão urbana, tá? São lugares que o município utilizava no passado como zonas de expansão urbana e sem legislação específica, não tinha como ter uma ideia de como ia ter o crescimento para aquela área, e a gente ditou o ritmo delas. São essas em azul, para onde o município pode crescer. E são as em verde, são as áreas de uso sustentáveis. Dentro dessa, são as onde tem a restrição de construção, ou seja, a construção é mínima, a ocupação é mínima, quase sempre inferior a 20%, pincelado algumas a 30%, e muitas das unidades de conservação dos municípios, das zonas de preservação da vida silvestre, das áreas não edificantes, estão nessas áreas verdes. Então, demonstra que o município, ele quase, assim, na sua maioria, ele é dotado de áreas
voltadas para algum tipo de conservação ambiental. Queria passar a palavra para vocês, para Ana Maria, que vai fazer uma apresentação, né, Ana? Uma breve apresentação do que a gente já discutiu, do caminho que a gente fez para chegar até aqui. Boa noite. Como o Michael colocou aqui, né, desde o início, foi um trabalho muito árduo, né? E partiu de um conjunto de audiências públicas que nós fizemos, e daí a gente começou a fazer esse trabalho, né, desde o final de junho até agora, onde a gente fez uma análise de todas as propostas que nós recebemos até então, né, das audiências públicas. Aqui nós recebemos também via e-mail, via formulário, né, por ofícios e tudo mais, e a gente foi fazendo esse trabalho nessa revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tá? Então, pode passar, por favor. A gente tem um processo, esse processo aí, 2714, de 27 de abril, né, que ele realmente vai compor todo o material que nós trabalhamos durante esse processo de revisão. Lá vão estar todos os registros, a gente está organizando esse processo, né? E nós tivemos uma comissão especial que foi instituída para que a gente fizesse esse trabalho, né, como o Michael colocou, junto com os secretários e também o grupo técnico que envolveu várias secretarias aqui representadas. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês, de uma forma simples, o que é que a gente... Eu acho que está meio difícil para eu... Prefiro vir para cá. Então... o que a gente desenvolveu até então nesse período que a gente terminou as audiências públicas e até esse momento que nós estamos aqui? Eu estou pontuando algumas das etapas desse trabalho para vocês terem uma noção do que foi feito, de forma bem resumida, né? Todo o trabalho que nós fizemos nesse período, nós fizemos através de reuniões periódicas com esses membros das comissões e do GT, e o trabalho foi em cima de uma minuta unificada, né, da legislação de uso e ocupação do solo, como o Michael colocou no início, né, desde 92 até 2011, nós conseguimos ter um conjunto aí de 4 leis que falavam sobre um único assunto, que era a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Por isso, o objetivo da lei unificada. A proposta é, quando a gente trabalhar, ter o produto final, a gente venha revogar essas leis e passar a ter um único documento onde a gente vai poder trabalhar com eles e não ficar os analistas procurando uma lei aqui, outra ali, outra aqui, para poder, né, estar fazendo o trabalho e atender a comunidade. Essa minuta unificada foi trabalhada e apresentada nas câmaras técnicas, quem participou sabe disso, né? Depois que nós fizemos esse trabalho, a gente começou a fazer a análise das propostas. Essas propostas foram registradas de diversas formas, através de formulários que nós trabalhamos nas câmaras técnicas, através de formulário online, através de ofícios e até mesmo entregando documentos diretamente na prefeitura, né? E essas oficinas que nós fizemos, esse trabalho, a gente analisou cada um desses documentos que foram encaminhados. A consulta, além disso aí, durante esse processo, nós fizemos consulta às instituições federativas, né? Então, sobre diversos assuntos que eram necessários que a gente tivesse um apoio, uma análise técnica, e entre essas instituições, nós tivemos trabalho com os técnicos do INEA, com os técnicos do ICMBio,
que também fez um trabalho bem legal, o INEPAR, que esteve com a gente, né, ajudando a gente a pensar sobre o território, e dentre outros. Nós tivemos como uma outra fase do trabalho, né, à medida que a gente ia desenvolvendo, a gente fez apresentações para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde, através de ata, a gente conseguiu instituir aí uma Câmara, né, de técnicos, de membros do Conselho, que iriam compor o Conselho Unificado. Que esse Conselho Unificado, né, ele iria estar apoiando o acompanhamento da implementação do plano diretor e aí também dando transparência às diversas áreas e membros da comunidade que estão dentro desse conselho. Então, a gente fazia um trabalho, isso está tudo registrado em atas, tá? Dentro desse processo nosso construtivo, e esse acompanhamento desses trabalhos desenvolvidos foram, então, né, bem conduzidos, com transparência. Um trabalho árduo, porque observem que as leis vieram de 92 a 2011, então nós tivemos um lapso de tempo aí onde muitas legislações sofreram atualizações e a gente precisou realmente pesquisar a fundo muitas legislações, inclusive novas, né, que não estavam nem previstas aí dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nossa antiga. Então, isso foi um trabalho também feito muito importante, né, para ajudar a gente a ter uma base dessa lei que a gente está apresentando para vocês como produto de revisão. Aí, outro trabalho muito importante que o mapa, o Michael colocou para vocês, que é o mapa de zoneamento, né? Esse é um dos principais documentos da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e os quadros anexos que vão conduzir a gente o que é permitido em cada zona, quais os parâmetros urbanísticos que existem, que podem ser aceitos em cada zona. E a gente precisou pensar cada zona, cada quadro, cada realidade hoje que essas zonas se apresentam no município, para a gente poder chegar a um fator que realmente seja bem real, né? No final, a gente construiu um documento como produto desse trabalho todo, que é o conteúdo da minuta unificada, né? Só que aí a gente está fazendo já um comparativo com as inserções das propostas, comparativo com o plano diretor, comparativo com o que a gente modificou do zoneamento, que analisou como proposta dos proprietários, das empresas, todos os interessados, de certa forma, que apresentaram propostas para a gente. Pode passar, por favor. Produtos da revisão. Eu vou resumir rapidamente como que a gente pensou durante todo esse trabalho para apresentar para vocês um produto da lei revisada, né? Então, a nossa lei, como ela estava muito misturada em conceitos. Exemplo, a gente ia lá na disposição final da lei e encontrava um assunto sobre parcelamento. Quer dizer, não tinha nada a ver aquele assunto estar ali. Eles deveriam estar numa seção específica, dentro de um capítulo específico para uso do solo. Então, a gente fez isso, a gente organizou esses títulos, a gente organizou esses capítulos, e, inclusive, criamos e organizamos as sessões. Então, quem estava, isso aqui é importante, porque quem pegar a minuta inicial e comparar com o que a gente está trabalhando, que o Pedro vai mostrar para vocês, a gente vai observar isso. Tá? Realocação de artigos para termos mais pertinentes, quer dizer, isso que acabamos de comentar é um exemplo. As alterações dos artigos existentes. Então, a gente está pontuando em cada artigo existente o que nós alteramos, o que nós contribuímos e o que foi também proposto pela comunidade, que a gente inseriu ali e deferiu na análise. As inclusões das propostas, né, ao todo foram 15 para a revisão do zoneamento, né, que a gente deferiu, analisou, e a inserção de novos artigos. Além disso, nós fizemos a utilização desses capítulos, por exemplo, o capítulo outorga onerosa de direito de construir, como eu falei para vocês, as leis vão atualizando e a gente precisou também atualizar esse capítulo. Pode passar.
A outra questão que vai ser apresentada aqui para vocês, o produto, é a revisão do mapa da macrozona. Isso é importante porque vocês viram que o Maico apresentou a macrozona, né? Aquela macrozona ali, a gente definiu em função de que, no plano diretor, revisto recentemente, ele criou essas 3 áreas, né, que a gente chamou de macrozonas. E essas macrozonas, elas, na verdade, são compostas de várias zonas que existiam na lei anterior que a gente estava fazendo a revisão. Hoje, o que eu quero só chamar a atenção é o seguinte, que esse mapa que a gente apresentou, ele pode ser modificado em alguns perímetrozinhos, alguns poligonais. Por quê? Porque nós criamos novas poligonais, nós retiramos outras poligonais durante o processo de revisão do zoneamento. Tá? Nós criamos também, muito importante, vamos apresentar para vocês um mapa da divisão distrital. Quer dizer, o município, a gente conseguiu ver que o município só tinha 3 distritos, a gente definiu o distrito de Pernambuco e a gente, então, construiu limites entre esses distritos, né, que antes não existia na lei. Então, a gente conseguiu colocar Distrito Centro vem até aqui, Distrito de Monte Alto começa aqui e termina aqui, e assim por diante. A revisão do mapa de zoneamento existente. O que a gente fez quando a gente trabalhou o mapa, né? A gente fez um trabalho que a gente unificou a terminologia. Tudo zona. Tudo que está apresentado lá, o Michael vai mostrar para vocês esse mapa, vai estar tudo zona. Antes você tinha uma zona, lá na frente você tinha uma área, né? Então a gente delimitou tudo em zonas, deu novas nomenclaturas, mantivemos as existentes. As áreas, por exemplo, que eram de risco, a gente está construindo um mapa de risco, onde, quando o analista for analisar o mapa ou o processo, ele vai sobrepor, né, ao mapa de zoneamento. Então, isso é importante, porque a gente pode estar atualizando essas áreas de risco e ampliando também outras áreas de risco que existem no município, que, no passado, só tinha em Monte Alto. Então, quando a gente tiver o cuidado de estar fazendo, né, liberação de processos, a gente está aí pensando nisso também, né? E o mapa de áreas institucionais. Então, a gente tinha áreas da União, a gente tirou essa área da União e a gente vai criar um mapa também com as áreas do PEX, as áreas das faixas marginais de proteção, as áreas dos terrenos de marinha. Então, tudo que diz respeito às áreas instituídas por outros entes federativos vai estar também em sobreposição a esse mapa de zoneamento que a gente avaliou. Pode continuar, por favor. Estou com uma garganta seca. Inclusão de novos temas, né? A gente está pensando, uma discussão que a gente teve nas câmaras, e, inclusive, a gente criou um novo dia para discutir a mobilidade urbana e o estudo de impacto de vizinhança. Não sei se vocês recordam, foi o último dia das câmaras antes da gente chegar aqui. E a gente fez essa inclusão, dando uma diretriz... Não quero, não, obrigada. Dando uma diretriz... porque eu já estou no raciocínio aqui. Dando uma diretriz de como a gente vai, paralelamente, estar regularizando essa mobilidade. Tá? Outro assunto interessante é a regularização fundiária. A gente teve aí um trabalho de capacitação dos técnicos do município para a questão do REURB, né? Nós temos a Secretaria também de Regularização Fundiária, e a gente achou importante também estar acrescentando esse conteúdo na nossa lei, né? Áreas verdes, a gente também trabalhou, as áreas verdes urbanas, né? Porque vocês observam que a gente tem várias áreas, zonas de uso sustentável, quase cobrindo todo o município, né? Mas a gente também tem que pensar nas áreas verdes urbanas, são os parques, né? São até os cemitérios verdes, né, Michele, que a gente descobriu que pode ser considerado como áreas verdes, não é o nosso caso aqui. Mas, para dar um exemplo para vocês, parques públicos, colocamos o conceito de vila, que a gente não tinha antes nas categorias, né?
O condomínio de lotes foi outro artigo que a gente colocou, linkando com a lei federal, porque, caso futuramente o município venha adotar esse tipo de condomínios, a gente já está ajustando ali, permitindo isso. E a questão também da fachada ativa, que é uma outra questão que não estava contemplada. No caso das edificações, a gente também fez esse trabalho. Só um exemplo de inovações. E, complementando tudo, né, a gente fez uma revisão do termo de referência para o WAVE, que, inclusive, entra a avaliação técnica multidisciplinar, que é determinado no Estatuto da Cidade, e isso não estava contemplado na nossa LUAS, né? A gente também fez uma revisão nisso aí. E, paralelamente à revisão do mapa de zoneamento, era imprescindível que nós fizéssemos também a revisão dos quadros mais importantes para o uso disso, né? Que seria o quadro 1, de usos e atividades permitidos, que a gente fez um trabalho junto com o pessoal do turismo, com o Regim também, né? O pessoal da Fazenda ajudou bastante, foi muito importante esse trabalho. E o quadro 2, que seriam dos parâmetros urbanísticos, ou seja, todos os parâmetros relativos à ocupação do solo. E obrigada. Vou passar, então, retornar para o Maicon, e aí eles vão mostrar o resultado desses produtos que eu apresentei para você na construção. Obrigada, gente. Vou tomar agora. O raciocínio tem que ser seguido. Boa noite, pessoal. Então, o mapa eu vou fazer de uma forma bem en passant aqui para a gente poder olhar. Basicamente, tem umas legendas que vão prejudicar. Então, vamos fazer por partes, né? Vamos começar aqui pelo distrito sede de Arraial do Cabo. Perfeito. Uma coisa há de se destacar: as ilhas de Arraial do Cabo, no passado, eles não estavam definidos como zonas, mas assim como áreas. Hoje são zonas específicas, né? E vou começar, então, seguir uma metodologia um pouco diferente do que eu falei anterior. Vou começar pela ordem que está na lateral aqui, sobre os eixos comerciais. Então, a gente tem o eixo comercial 1 aqui, que ele é o do centro da cidade, é C1 aqui. Ele pega a outra. Isso aí. O eixo comercial 1. Esse eixo comercial 1, os eixos comerciais, eles são utilizados para a gente poder definir os serviços, né? Um padrão diferente da zona quanto a isso. Os serviços que eles podem, parâmetros construtivos distintos ou não. Então, esse eixo comercial, que a gente chama o eixo comercial da cidade, ele pega a Avenida Leonel de Moura Brizola, né? Ele pega a Avenida Getúlio Vargas, a avenida que vai da Praia Grande até se conectar com a Avenida da Liberdade. Esse é o eixo comercial 1. O eixo comercial 2, ele é o eixo comercial que pega a Roberto Silveira, desde aqui do trecho da Paraíso do Atlântico, e ele continua lá no que seria a Roberto Silveira, lá na Praia dos Anjos. O eixo comercial 3 é a Avenida da Liberdade, toda essa aqui que a gente fala do antigo canal, né? O eixo comercial 4, ele pega José Pinto de Macedo, de Dirceu até a Prainha. O eixo comercial 5 é que pega da rodoviária e passa ali e termina na Cabomar, no sítio. O eixo comercial 6, ele é em 2 segmentos. É o que pega a orla da Praia dos Anjos orla da Praia Grande, e ele pega depois na Miguel Ângelo, na Rua Miguel Ângelo. O eixo comercial 7 seria a Avenida Alternativa da cidade. Isso já foi um eixo novo desenhado com uma ideia de crescimento, de expansão do município. O eixo comercial novo é a Avenida Brasil, e atendendo muitas das solicitações nas câmaras
nas oficinas, né, que o eixo comercial 2 ele possa se expandir para dar conexão às outras áreas isoladas. Então, ele atravessa a RJ, né, nesse caso. O eixo comercial 9, ele vai desde da Polícia Rodoviária até o limite de Arraial do Cabo com Cabo Frio, que poucos sabem, mas quando a gente vai daqui a Monte Alto, a gente passa por Cabo Frio, né? Essa pequena curva aqui, ó, que a gente faz é o momento que a gente deixa Arraial, vai para Cabo Frio e retorna para Arraial do Cabo aqui. O eixo comercial 10 se destacando. Por que foi criado esse eixo? Porque no município a gente desenhou umas novas zonas que até então não tinha, que são as zonas especiais de negócios, né? E ele pega lá daquela conexão que volta a ser Arraial até a Eclusa, tá? O eixo comercial 11, que pega os prédios entre Golden Lake, Blue Lake. O eixo comercial 12, que pega Monte Alto e Aroeiras ali, né? O eixo comercial 13, que pega a rua existente na Ponta da Maçambaba, né? E o eixo comercial 14, que seria uma avenida retificada na Ponta da Maçambaba. Outro eixo comercial que a gente tem é o eixo comercial 15, que ele ultrapassa Parque das Garças, Gaivotas, Figueira, Restinga dos Clubes. O eixo comercial 16, que ele pega o Novo Arraial 1 e 2. Eixo comercial 17, Sabiá. Eixo comercial 18, ele pega o bairro Caiçara, na sua frente e seu interno do bairro. E o eixo comercial 19, que é o último, que pega Pernambuco. Fechamos os eixos. A gente tem as ZCVS. ZCVS 1 do município. Vou pegar aqui para eu roubar. Não, deixa assim. A ZCVS 1 é a do Morro do Vigia, na Praia Grande. A ZCVS 2 basicamente é essa área toda aqui, que compreende o Morro do Miranda e o Morro da Guilhermina. ZCVS 3 é no bairro Miguel Couto. ZCVS 4 é no sítio Santa Clara, já existente. ZCVS 5, ela é em Figueira. Aqui teve uma alteração. Essa é uma nova ZCVS. Essa ZCVS aqui, ela é onde é o clube do aeronáutico ali, né? Basicamente. E ZCVS 6 é a Ponta da Caíra, né? A 6 ela teve uma subdivisão de padrões construtivos. Então ficou 6A e 6B. São as duas aqui. ZCVS 8, que é a entrada da Lagoa Salgada. ZCVS 9, que é o Caiçara, basicamente essa aqui. E 10, isso, que é essa aqui que pega Pernambuco e a Ponta das Coroinhas, Praia do Pneu. Foi solicitado também uma ZCVS que ela está fora de número, que é entre duas zonas residenciais, para impedir o avanço do crescimento dessas zonas. A gente tem a tão esperada, né, foi muito discutida no plano diretor, as zonas especial de desenvolvimento sustentável. As zonas especial de desenvolvimento sustentável 1A, 1B e 1C são respectivamente no Pontal do Atalaia. O Pontal do Atalaia deixa de ser zona residencial e passa a ser zona especial de desenvolvimento sustentável. Ela tem essa nomenclatura 1A, 1B, que quando foi desenhado o Parque Estadual da Costa do Sol, alguns fragmentos ficaram fora, que já tinham casas existentes. Então, é respectivamente 1A, 1B, 1C, todas com os mesmos padrões de construção. A ZCVS 2
a ZEDES 2, perdão, é a antiga Pereira Bastos, antiga ZEDES 3. É essa aqui, que ela diminuiu o seu tamanho, em toda a cobertura vegetal expressiva ela foi reduzida e a ZPVS que tinha aqui, ela cresceu essa parte de cobertura vegetal existente. Essa ZEDES, a ZEDES 3, era a antiga ZEDES 2, que foi parcelada também na ponta da Maçambaba. A ZEDES 4, que ficou essa aqui com padrões construtivos, distintos de todas essas duas. E a ZEDES 5, que ficou a cabeça lá da ponta da Maçambaba. Agora a gente tem as zonas especiais de desenvolvimento sustentáveis. O importante dessas zonas especiais de desenvolvimento sustentáveis é que, embora a gente crie parâmetros para ela, parâmetros construtivos, a gente nessas zonas a gente pode sair um pouco mediante a um instrumento chamado REURB. A gente pode sair um pouco desses padrões, né, e termos técnicos de construção, voltados para regularização fundiária, entendeu? Perdão, Zed, gente, a cabeça está falhando, a gente madrugou algumas vezes essa semana aí para poder desenvolver isso. Então, é zona especial de interesse social, tá bom? Então, destacam-se elas: o Morro da Coca-Cola, Morro da Cabocla, a ZEDES do Boa Vista, essa azul aqui, a ZEIS, perdão, gente, de novo, a ZEIS do Sítio Santa Clara. E o que muda? A grande mudança que a gente tem é que o Monte Alto, por conta de vários problemas e vários programas sendo levados para lá, ela deixa de ser ZOC e ela passa a ser ZEIS, tá bom? Vou fazer um parênteses aqui. Eu queria destacar também as nossas colegas da Procuradoria, que está aqui, da Casa do Empreendedor. Então, a gente tem representantes da Procuradoria aqui, né, Stephanie? E da Casa do Empreendedor, eu sempre esqueço o nome. Letícia, né? Letícia. Então, também são duas colegas de trabalho aqui, de duas secretarias distintas, que ajudaram bastante a gente aqui no trabalho, tá? Então, agora que eu vi o roxinho aqui, que estava escondido. Então, em Monte Alto, a gente dividiu de ZOC para ZEIS. A principal, o que antes era a ZOC mesmo original, né? Original não, a ZOC fora da área de risco. A ZOC que estava inserida na área de risco e fora do Parque Estadual da Costa do Sol, né? E a ZOC que estava inserida na área de risco e hoje está no Parque Estadual da Costa do Sol. Se tornaram 3 ZEIS, 3 zonas de interesse social, tá bom? É necessário fazer porque existem várias famílias lá, a gente precisa de dar uma regulação para essa área. Lembrando que as áreas de risco, e uma coisa que a gente não falou aqui, as áreas de risco no passado, na legislação passada, elas estavam como zonas, estavam erradas dessa forma, a nomenclatura errada. Então, nesse caso, a gente está fazendo um mapa paralelo de apoio a isso, onde a gente vai identificar as áreas de risco do município, que são as áreas de altas declividades, suscetíveis a alagamento, né? Que a gente pode ter dentro de uma ZR uma área com declividade superior a 45 graus, né? Ou dentro de uma ZEDES. Então, ali a gente denomina as áreas chamadas áreas de risco, ou as APPs voltadas dessa parte. Então, antes isso estava desenhado como zonas, e a gente corrigiu isso. Essas ZEIS que a gente acabou de falar, a ZEIS Verdadeiro Monte Alto, que é um fragmento que está aqui. A ZEIS, outra coisa também que a gente desenhou, que aqui, nessa parte aqui do Parque das Garças e Parque das Gaivotas, eu não estou com a camada aqui, mas existe um instrumento do Estado chamado PAO, Plano de Alinhamento de Orla. Isso é uma ZOC, é um loteamento aprovado lá em 1950. Porém, quando foi traçado o Plano de Alinhamento de Orla, deixou esse bairro inteiro aqui dentro, como se fosse na lagoa. Óbvio, no passado, o bairro não tinha uma ocupação tão adensada, hoje tem. Então,
para que a gente consiga regularizar de uma forma ou de outra, isso tem que deixar de ser zona de ocupação controlada e ela passou a ser a ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. E a ZEIS Pernambuca, já existente, ela permanece inalterada, tá? Essa ZEIS azul aqui. Bom, as zonas especiais de negócio, as UPs que eram no município, permitiam uso misto, que era uso industrial e uso residencial, e né, poderia causar danos à vizinhança numa cidade planejada. Dessa forma, se a gente botar industrial de grande porte junto com residencial, isso não é adequado. Então a gente desenhou, fez um recorte entre essas zonas e foram criadas as zonas especiais de negócios. Ficou a Zona Especial de Negócios do Aeroporto Sul, é esse fragmento do eixo comercial para baixo, a Zona Especial de Negócios do Aeroporto Norte, vide a proximidade que ela tem de conexão com o Aeroporto Internacional de Carga, que a gente tem aqui, né? E tem uma outra ZEM, que é voltada na área da Pereira Bastos, ali daquelas antigas salinas, e na Ponta da Maçambaba, na base da Ponta da Maçambaba. As outras zonas, as ZEPs, Zonas Especiais de Pesca, isso foi construído junto com os ofícios solicitados das associações de pesca, das colônias de pescadores, do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Então, a primeira ZEP criada foi a da Ponta das Canoas, onde ficam as canoas na beira aqui. Então, a gente assegurou isso uma zona como zona prioritária para pesca. A gente tem a outra zona voltada para onde ficam os caicos, onde tem a pesca de lula, aquele pesqueiro também. A da Praia dos Anjos, que também é a zona voltada onde ficam aqueles barcos tradicionais, as canoas, o estaleiro de pesca. A ZEP da Prainha também, voltada a um TAC junto com o Ministério Público, o ICMBio, o IBAMA, na época, que é a zona onde fica ali, onde tem o Mestre Arildo, onde tem o pessoal vai esperar a campanha de pesca também. A da Praia do Pontal, que tem os barracões lá, então assegurando essa área também voltada como prioritária para pesca, apoio à pesca. Uma solicitação muito importante do ICMBio que está constando aqui é que ela é área de pesca e de interesse social, tá bom? Também voltar às partes lagunares que estão em Monte Alto, utilizados com as pescas tradicionais também da lagoa, e a ZEP Figueira é a última aqui, que fica na frente da praça, aquele corredor na frente da praça de Monte Alto. A gente também classificou bem as zonas históricas do município. Então, a primeira, as zonas da ruína da Álcalis, ou seja, hoje todo aquele aqueduto que tinha, que o pessoal chama a famosa calha, né, e a ponta, a bomba, aquela parte, ela se tornou uma zona histórica no município, tá? Uma zona que também tem padrões distintos de outras zonas, visando a preservar o conteúdo histórico. A zona voltada para as ruínas do telégrafo também. A zona histórica, essa já é uma zona urbana da Praia dos Anjos, onde a gente tem a maioria dos casarões antigos, igrejas e coisas assim. A ideia é tentar preservar o máximo disso e mudar os padrões construtivos também. A da Fortaleza do Sururu, Fortim do Sururu, Bateria do Sururu, muitos chamam de formas distintas, algumas literaturas chamam de formas distintas. Na Álcalis, a gente tinha uma zona industrial e ela está se transformando numa zona de residencial, né, e verticalizada por conta dos morros. Daqui a pouco eu explico um pouco mais, mas a gente pegou e almejou que os principais prédios, o que remete à história da Álcalis, salineiros, fornos, chaminés, e também transformou numa zona histórica. E a gente tem lá na Ponta da Maçambaba, onde tem uma igreja, onde tem a Vila do Sal, onde tinha a Casa dos Pagamentos, que o pessoal fazia lá, e também aqui também tem uma vila histórica, antiga, citada em alguns livros, algumas literaturas, e também foi transformada como uma zona histórica no município. Tá?
Lembrando, quando ela é uma zona histórica, ela é para defender toda aquela área também, a paisagem daquela área, diferente de um tombamento distinto, individual de algum prédio. Tá? A gente tem a ZUR, Zona de Uso Recreativo. Essas aqui deram trabalho. É porque o que a gente tem... Hã? Entrou? É Vila do Sal. É a parte de... Não. A parte de cima. Então, vamos lá. A zona de uso recreativo, gente, são as mescladas com as zonas de praia. São principalmente as zonas de praias lagunares que a gente tem, de Monte Alto, Figueira, né? E que elas elas não estão contidas nas áreas prioritárias de pesca, tá bom? Então, basicamente, são essas zonas voltadas para a parte da praia, onde a gente tem faixa de areia lagunar. ZIC, Zona das Ilhas Costeiras, lembra que a gente ficou? Tipo a Ilha do Pontal, basicamente. As Ilhas dos Franceses estão aqui desenhadas. Ilha dos Porcos e Ilha do Cabo Frio. Basicamente, essas zonas azuis aí que a gente desenhou. As zonas de influência ecológica, que a gente desenhou isso, voltadas principalmente para as zonas que têm lâmina d'água e que tem uma influência ecológica e que não tem o uso bem definido ainda, e que a gente precisa regulamentar melhor esse uso, que é o canal da Álcalis, da Barcaça da Álcalis, destacando que é um canal que navegavam algumas embarcações grandes lá, de mais de 30 metros de largura e com um escalado superior a 6 metros de profundidade. E a gente também tem nessas zonas de influência ecológica o que era desenhado como a Lagoa Azul, a antiga Lagoa Azul ali, né? ZR Orla, né, que a gente tem aqui. Essas são mais voltadas para a gente fazer a regulação das áreas de praia que a gente tem no município, bem adensadas, que são as zonas onde a gente tem os desenhos de orla por conta do projeto Orla, que tem, né, de uma forma nacional isso aí. Então é a zona de orla da Praia Grande, da Praia dos Anjos e da Prainha, tá? Isso compreende basicamente onde será o desenho, poderá ser o desenho de uma nova orla e onde já tem as orlas projetadas. Zona de ocupação controlada. A zona de ocupação controlada 1 ficou a zona de ocupação controlada do Miguel Couto. Ela não teve alteração. A zona de ocupação controlada também não teve alteração, que é a da Rosa, onde tem o condomínio Rosa dos Ventos ali, do Caminho das Cambuinhas, que a gente tem. A zona de ocupação controlada, acho que teve uma pequena alteração, reduzindo o seu tamanho, que é ali onde tem o Golden Lake e Blue Lake, né? Ela teve uma pequena redução. A zona de ocupação controlada do Recanto do Sabiá. Zona de ocupação controlada do Caiçara. Essa aqui é uma ação, tem junto com o Ministério Público Estadual, nessa área de uma invasão que teve aqui muito grande, já foi demolido grande parte, teve uma perda de vegetação. Isso aqui provavelmente vai ser objeto de reurb, né, para cá. E essa zona é uma zona criada para que a gente consiga organizar e diminuir o efeito sobre a invasão daquela área e suprimir os efeitos que a gente tem sobre a vegetação. Eu posso fazer uma simples abreviação para vocês aqui, se vocês me permitirem, se a internet permitir também, né? A gente tinha isso aqui em 2017, uma mancha de vegetação significativa, onde era estudo do Jardim Botânico, né? Tá vendo essa área de vegetação? E com as invasões que tiveram nos últimos 4 anos, 6 anos, a gente tem uma depreciação significativa dessa área de vegetação. Então, por isso, para tentar ordenar e tentar segurar. E a gente tem a zona de ocupação controlada do Vilagem Valterlino. Outra zona que a gente tem é a zona de praia, né? Agora sim que é a zona para regular os usos das praias. Zona de praia, Praia Grande.
essa zona onde é justamente a praia, e não entra nos limites de um parque natural municipal que a gente tem aqui. Zona de praia, Praia Brava, é justamente a área voltada para a faixa de areia na Praia Brava, depende do mar e da maré, né? Que às vezes vai virar areia e às vezes vai virar mar. Das prainhas do Pontal da Atalaia, né? Da praia da Ilha do Cabo Frio, da Praia dos Anjos, da Praia do Forno. Isso é um efeito, gente, que é muito necessário, parece que não, mas é muito necessário para a gente para fazer a regulação do uso determinado. Como o uso de comércio, o que pode, o que não pode. Antes ficava no passado, o pessoal botava como ZP sobrepostas às... ou somente áreas de APP, e isso ficava muito difícil fazer uma regulação formal disso. Então, isso é dado para a gente organizar melhor, né, o município. Tem a zona de praia da Prainha, zona de praia da Praia do Pontal, zona da praia de Monte Alto, zona da praia de Figueira, zona da praia de Pernambuco. Estou falando muito rápido? Não? A gente tem as zonas portuárias no município. Já existiam essas duas Zeportes. A Zeporte 1 compreende a Marina dos Pescadores e ao Porto do Forno, basicamente. E a Zeporte 2, que é a saída do canal ali na Praia do Pontal, já desenhada. Lembrando que essa Zeporte ela sofreu uma alteração, ela diminuiu o tamanho. A gente tirou da cota máxima e botou só numa área menor, voltada para o futuro porto doméstico, alguma coisa similar. E tem as zonas de preservação da vida silvestre. As zonas de preservação da vida silvestre são as zonas que não podem nada no município, não podem nada entre aspas. A gente pode ir para utilidade pública e tal, mas de ocupação é dentro das nossas zonas do município, são as zonas que são mais restritas para ocupação e visitação. As EPVS no Pontal da Atalaia, né? Toda essa área verde escura no Pontal da Atalaia. A ZPVS da Restinga do Pontal, deixa eu dar uma olhada nela aqui. É toda essa ZPVS aqui, que ela pega esse desenho grande aqui, ó. Ela pega desde lá do limite do limite com o Parque das Dunas, com a beira da Praia do Pontal, o que é chamada Restinga do Piano, passa por trás do pórtico, por trás da patrulha rodoviária, aí tem o desenho da torre, onde tem uma área lá, pega o caminho do antigo lixão e termina ali onde termina um laguinho onde tem a vegetação. A gente tem as EPVS do Canal da Álcalis, é um pequeno fragmento de vegetação que fica aqui, ó, fechado, está isolado aqui, mas a gente manteve como ZPVS. ZPVS do sítio Santa Clara, é a parte voltada, para quem não conhece, é muito bonito ali, é uma parte onde tem o brejozinho de... brejo não, perdão, o manguezinho de Monte Alto, aquela parte limitante onde era a antiga área de risco e onde passa nessa zona de praia aqui, perto dos Afonsos ali. As EPVS da Pereira Bastos, essa foi aumentada, numa área de restinga significativa que a gente tem aqui, né? Ela foi aumentada mais ou menos nesse fragmento aqui. A ZPVS, que vai do limite de Monte Alto com o bairro de Figueira ali, onde também já foi uma invasão no passado, só que ela cresceu para esse lado. Aqui era uma zona de conservação da vida silvestre, podia empreendimentos hoteleiros, foi retirado e foi acrescido para uma área de preservação, visto é uma área onde se encontra até jacaré do papo amarelo lá. A gente tem a APA, a ZCVS 7, que ela está sobreposto ao zoneamento da APA de Maçambaba. Então, esse aqui depois de Figueira, depois do NAC 1, do Novo Arraial 1, e vai parar lá no Brejo Salgado. A ZPVS do Brejo Grande, entre os bairros Sabiá, Caiçara. ZPVS da Ponta da Caíra, área de vegetação adensada para trás da Ponta da Caíra.
ZPVS dali da Lagoa da Pernambuca. Bom, agora a gente vai para as zonas residenciais. A gente tem a zona residencial. Um fator muito importante para falar para vocês é que antes a gente tinha algumas zonas sem definição, principalmente as zonas de expansão urbana no município. Você lembra que eu fiz questão de falar lá da parte do macrozoneamento? Então, as áreas destinadas que o município entende, que a coletividade entende que são para as zonas residenciais, a gente já deu o nome, não deixou como nome vago, como era a zona de expansão urbana. Então, as zonas de expansão urbana, as ERs, elas vão ser divididas nas áreas, né, pelo mapa em anexo, pelas ERs nas áreas urbanas consolidadas e as ERs nas áreas de expansão urbana. Todas as ERs nas áreas de expansão urbana, elas serão alvo de para elas se implementarem, elas serão necessárias um planejamento específico para aquela área, como grandes estudos de impacto de vizinhança, né, e por aí vai. Então, elas não vão ser implementadas de qualquer forma, somente mediante estudo técnico apresentado e aprovado pelo município. Tá? Então, a gente já tem uma ZR numa área consolidada, que é a ZR principal, a ZR Orla, né, toda essa área em rosa aqui. A ZR Orla Praia dos Anjos já era existente, ela houve uma redução de tamanho na ZR Orla, a gente tirou isso aqui. A ZR 2, que é voltada para o bairro Prainha. A gente tem a ZR3, que é aquela voltada que tem os condomínios lá até o posto de gasolina lá na Rebeste. A Álcalis, que estava como ZUP, como uso misto, toda essa área aqui, ela passa a ser uma zona residencial agora, tá? Uma zona residencial que a gente entendeu, segundo teoria de Lamego e outras teorias de ventos predominantes no município, se a gente entendeu de uma área que ela pode ser adensada e pode ser um pouco mais verticalizada no município, seriam essas zonas que eles ficam abrigados entre o Morro do Miranda e o Morro da Guilhermina. Então, se tem uma área que possa, o impacto da barreira eólica que pode ser feita por um prédio um pouco mais alto, que possa ser minimizado, seria nessa área, tá bom? Então, é importante falar isso. A ZR... Oi? Essa área, ela compreende no Parque Fabril. Parque Fabril. Sim. Não, essa lei não está aprovada ainda. Isso é um estudo apresentado para a Câmara, né, basicamente. E todas essas áreas, elas são alvos de estudos prévios para apresentar. O campo de futebol é outra zona. É isso que a gente vai falar. A parte do campo de futebol, que seria a ZR6, não, melhor, perdão. A ZR6 é o Vilage do Pontal, né? O que a gente chama de vila industrial, mas é vila residencial dali. E a ZR6 seria o que era o antigo campo de futebol, onde tem aquele obelisco ali escondido e que ele segue por trás do pórtico as áreas impactadas de Salina, que era a antiga Zona de Expansão Urbana 1, ZU1, na Lei de Usucapião do Solo do município. Hoje ela é uma zona residencial desenhada, sobreposta ao macrozoneamento de Zona de Expansão Urbana. Então, todas e quaisquer edificações feitas aqui, elas serão alvos, para serem aprovadas, serão alvo de um estudo prévio dessa área, sobre vias, sobre tudo isso. Então, essas zonas, essas R6, ela já é uma zona na área de expansão urbana e não na área urbana consolidada. Então, ela precisa de um estudo prévio para ela poder ter o desenvolvimento dessa área. Por isso, ela ultrapassa o pórtico. Mas ela não vai pela beira, não. Ela ultrapassa o pórtico e ela vai até a antiga usina, por trás aqui, pela beira do canal. Sem alteração. Ela continua como a ZU1 da 1715, né, da lei de 2011. Pode falar? Uma pergunta. A área da Marinha, que aquele movimento que eles cortaram lá, aquela área todinha, como é que fica aquela área? Da Marinha?
que é da Marinha, ninguém pode invadir, nem nada, e tem umas placas lá, Marinha, é proibido construir, proibido invasão. Como é que fica aquela área ali? Desculpa, eu não estou conseguindo identificar ainda na cabeça qual é a área. Tem uma área grandona lá que tem um monumento lá. Tem os marcos de aferimento de milha náutica. Porque aquilo tudo ali. A gente já passou por ela. Essa, vocês me dão desculpa, gente, eu vou fazer um parênteses para poder explicar aqui. Essa área, ela está inserida nessa zona de preservação da vida silvestre aqui, ó. Ela não pode, não é não edificante essa área. E tem uma outra área que é uma ZCVS que tem aqui, que ela já acontece, essa ZCVS ela pode edificar, entre aspas, mas ela é sobreposta ao Parque Estadual da Costa do Sol. Ela é quase em sua totalidade, ela só pode edificar para fins de utilidade pública prevista ao plano de manejo da unidade de conservação ali. Então, não pode construir casa unifamiliar, não pode nada. Ela está sobreposta ao Parque Estadual da Costa do Sol. Só não vou passar o parque aqui, porque senão vai ser outro efeito. A gente vai discutir um direcionamento que não é o da Lei de Desocupação do Solo. Uma área de preservação, essa área todinha. Sim, praticamente preservação máxima. Praticamente. Onde que eu parei? Nas R6. Perfeito, gente. A ZR7 é a antiga ZU2, Zona de Expansão Urbana 2. Tá? Essa zona de expansão urbana ela é prevista o uso misto, mas de pouco impacto. Né? Basicamente, nessa zona também está na macrozona de expansão urbana. Para quem não conhece, é a sexta elevatória de um lado e do outro lado, aquelas salinas, toda a área impactada de salinas que tem lá. Todas essas áreas, para efeito de parcelamento, de planejamento, de qualquer instalação de lá, ela é previsto a um estudo técnico daquela área aprovado pela prefeitura. Um estudo de desenvolvimento daquela área. Não só executivo, como os conselhos criados, que também serão formados pela sociedade civil compondo. A ZR2 é na antiga ZUP, né? Zona de uso predominantemente industrial, perdão, a ZR8, que é essa área depois na estrada, no caminho do aeroporto, depois da entrada da usina de reciclagem ali. Então, foi fragmentada essa área numa zona especial de negócios e numa zona residencial. Também está inclusa na zona de expansão urbana, que qualquer aprovação será feita mediante estudo prévio detalhado dessa área, tá bom? Na macrozona, bem corrigido. ZR8 da antiga ZUP. ZR9 era uma ZOC, uma zona de ocupação controlada, mas ela tem características de uma ZR e a gente está fazendo consertando isso. Lagoa Azul, Summer Beach e Aroeiras. ZR10, que é o município de Figueira e ali a parte de Restinga dos clubes, excluindo o fragmento do Parque das Garças e das Gaivotas que estão dentro o que hoje é APP, Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Araruama, né, regulado pelo Plano de Alinhamento de Orla. Então, essa área em azul e essa área em verde foram exclusas dessa zona residencial. A área em verde é onde tem o Clube da Aeronáutica e a área vermelha, a área azul, perdão, é a área do Parque das Garças e Gaivotas naquela área. Ô, Mário, só para corrigir rapidinho, essa área ali não é Restinga, é loteamento Parque da Figueira. Parque da Figueira, Restinga dos Clubes é outro lugar. Obrigado. Tanta coisa, Fabinho. ZR11 é uma área de salinas, também era uma ZOC, é uma ZOC também toda... lembrando a vocês, toda essa área que passa essa linha aqui, ó, que eu estou passando para vocês, ela está voltada para um zoneamento. O zoneamento não é só municipal aí. Ela também está regulado pelo plano de manejo da APA de Maçambaba. É uma APA estadual com plano de manejo regulado pelo Estado.
né? Porém, terão algumas considerações que eu vou passar para vocês mais à frente. Nessa ZR, também é uma área impactada no quadro de salinas para cá, salinas não ativas, e que também ela sai de ZOC e permanece ZR. Essa ZR12, ela é o Novo Arraial 1 e 2, os loteamentos já aprovados e já praticamente consolidados. Uma coisa diferente que a gente tem aqui é que no zoneamento de uma APA ainda não tem, no plano de manejo, ainda não tem a nomenclatura zona residencial, mas isso não impede do município regular com outro nome. Porque normalmente as zonas de ocupação controlada são lugares que já têm impacto ambiental, onde você vai regular a ocupação. Mas, para a gente entende como uma ZR. E a gente identificou em alguns lugares que nesse fragmento onde já tem onde era uma ZCVS, no caminho, bem antes de chegar na ponta da Caíra, tinha alguns loteamentos aprovados, alguns parcelamentos aprovados, condomínios aprovados para cá, que a ZCVS vai contra o uso. Então, nesse caso, em alguns outros casos aqui dentro da APA de Maçambaba, o município está ditando o ritmo, está ditando os usos diferentes do plano de manejo da APA de Maçambaba. Em conversa já com o Estado, com a gerência de unidade de conservação, principalmente do Instituto Estadual do Ambiente, a gente está ditando os ritmos para cá para que a gente provoque, né, que o município regule o uso do solo naquela área, previsto algumas coisas que já estão aprovadas antes da criação do plano de manejo e por aí vai, para que a gente consiga editar o ritmo nessas áreas. A ZR12 do Novo Arraial também deixou de ser ZOC, virou da Caíra, essa que a gente falou, e aqui são as ZOCs voltadas ao bairro já estipulado, que é o bairro Caiçara, e também a parte mais voltada para a Lagoa, essas duas partes do bairro Caiçara, e aqui é o do condomínio Caiçara, para aprovar. Algumas zonas que são um pouco conflitantes na legislação, e por conta de alguns problemas já de construções e tal, que as construções não estão nos parâmetros de uma ZR, como o bairro Sabiá, o grupo de trabalho entendeu que a melhor nomenclatura é se manter como zona de ocupação controlada ainda, tá? E por conta de alguns parâmetros de construção, o Valterlina também se mantém como zona de ocupação controlada, tá bem? ZUC, Zona de Unidade de Conservação. O que são essas zonas? No município existem algumas áreas protegidas, umas unidades de conservação da natureza, regido por um sistema nacional, que é o SNUC, e que já são determinadas. Então, a gente, em vez de ter uma zona, uma área, né, zona, com uma nomenclatura com os usos indefinidos, que essas unidades de conservação elas têm que seguir os seus planos de manejo, é como se fosse uma lei de ocupação do solo que tem que ser feita para regular essa área. Então, vai ter que ser um estudo mais definido do que essa lei de uso e ocupação do solo. Então, nessas áreas, a gente colocou a sobreposição de ZUC, chamado Zona de Uso, Zona de Unidade de Conservação. É uma zona sobreposta que depois vai ter uma legislação semelhante a essa que a gente está fazendo, só que para essa área. Então, essa aqui ainda vai ter uns recortes, que é o da APA da Cabocla, a do Parque Natural Municipal da Restinga da Maçambaba, antigo Parque Natural Municipal do Combo Grande, que vai desde ali poucos sabem, né? Mas vai desde aquela descida da escada que fica do Calamares, dali da direita, e vai até depois, até quase o final do Golden Lake. Se sobrepõe a Reserva Biológica Brejo do Jardim, Reserva Biológica Recanto das Orquídeas. E tem a Rebio da Lagoa Salgada, também, que é uma rebio importante no município, que ela pega o Brejo do Jardim, Brejo dos Espinhos,
e o da Lagoa Salgada, tá bom? Brejo Grande fica aqui, ó. Brejo Grande. Então, essa aqui é uma reserva biológica também para o município. Tem as zonas de uso especiais. Essas zonas de uso especiais são basicamente as zonas que os usos são voltados para a parte de mecanismos urbanos, como a gente precisa, ou seja, onde a gente pode instalar os galpões voltados ao apoio aos serviços públicos, cemitérios, alguns prédios municipais, usinas, né, a estação de reciclagem, né? Então a gente tem a primeira ZUESP, que é na Praia Grande, que é sobreposta à área impactada é uma área impactada com carbonato de cálcio, né, aquele resíduo da barrilha, né, basicamente. E o legal dessa zona é que hoje você já tem os usos bem definidos, alguns ônibus passam aqui, e é uma oportunidade que, se esse canal um dia se tornar navegável, voltar a ser navegável, de uma integração multimodal da Lagoa de Araruama ao aeroporto por hidrovias para cá, é uma área onde a gente pode desafogar o trânsito, e é uma área muito importante para uma conexão multimodal. A área voltado àquele trevo da Polícia Rodoviária, a área voltada, está aqui do cemitério, porque é previsto, mas é uma área de propriedade do município, tá? Que é onde tem aquelas antenas. São poucas áreas que o município tem propriedade. O município tem a propriedade disso aqui, em alguns RGIs. Então, são áreas que a gente pode colocar mecanismos públicos, onde se futuramente... futuramente não, já não tem. Algum prefeito do passado já fez um decreto proibindo morrer, né? Mas se a gente tiver um mecanismo, se for instalar um cemitério, é propício para isso, né? Então, são os mecanismos também de apoio à logística municipal e por aí foi. E a gente tem também do antigo lixão, que é uma área que já não são padrões, não podem construir mais, onde já foi construído. Tem um vazador, um antigo vazador, e aqui tem a usina de reciclagem, né, de triagem de lixo. E a gente tem uma outra ZUESP, onde está a estação de tratamento de esgoto de Monte Alto e Figueira, essa zona aqui, tá bom? Então, basicamente, a gente finaliza dessa forma as zonas que a gente fez a proposta. Falo para vocês, isso não é a proposta final, tá? Mas a gente vai estar aberto para a inscrição de vocês por um link, por um formulário, para quaisquer considerações. A gente vai dispor o material quanto a isso. E o maior trabalho, gente, por mais que a gente quer ver mapa, quer ver isso, são outros trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, basicamente, é o quadro, um anexo, é o quadro voltado para parâmetros construtivos no município. Um exemplo para vocês, ó, nessa parte em cinza estão os parâmetros para parcelamento do solo. Nessas partes em laranja são os parâmetros para utilização definido do lote, como taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Vou fazer outro parênteses aqui, muito importante. O município, a gente só tinha taxa de ocupação. A gente não tinha desenhado o que era taxa de permeabilidade, taxa de impermeabilidade e taxa de preservação ou recuperação ambiental. Nessa lei, a gente está no modelo instituindo o que é a taxa de interferência. Essa taxa de interferência ela é regulada pela taxa de ocupação máxima, a taxa de área que você pode construir impermeável, ou seja, você pode construir uma garagem, uma piscina, alguma pavimentação, a taxa de permeabilidade que você pode utilizar para vegetação exótica, paisagismo ou intertravado, esse tipo de coisa, para o solo tornar permeável, e a taxa de preservação ou de recuperação ambiental. Lembrando que essa taxa, em alguns lugares do município que já são adensados, essa taxa de preservação é zerada. Um exemplo de uma zona residencial consolidada como é o centro. Eu não tenho por que botar uma taxa de preservação ambiental ou recuperação no centro da cidade. Então, em alguns lugares, a taxa de preservação é zerada e só tem a taxa de permeabilidade.
Aqui são voltados essa parte azul com esses parâmetros pequenininhos aqui, com um monte de coisa, voltados aos parâmetros de altura máxima e número de pavimentos, os usos verticais. E assim, verde são os afastamentos, como fundos, como várias outras coisas, fundos laterais, afastamento, plano de alinhamento e por aí vai. E nessa parte em roxo aqui, estão os coeficientes de aproveitamento. Os coeficientes de aproveitamento são muito utilizados por uma coisa chamada outorga onerosa do direito de construir, que o plano diretor definiu muito bem, que seria no máximo 1 para todo o município, né? E do coeficiente básico e com alguns coeficientes máximos, ou seja, quando um empreendedor ele vai construir, vai ultrapassar aquela outorga que você tem direito, isso vem para um direito social, vamos lá. O meu lote, o meu terreno, ele não pode ser economicamente pior do que de uma pessoa no distrito ou alguma coisa assim. Então, por isso se regula o coeficiente básico a 1. Então, se eu tenho 50% de taxa de ocupação, ou melhor, se eu vou botar 25% de taxa de ocupação aqui, eu posso construir, se a legislação me permitir, 4 pavimentos sem pagar a outorga onerosa. Mas se eu tenho 50% de ocupação e eu posso construir 4 pavimentos, eu só posso construir 2 pavimentos sem pagar a outorga onerosa, ou seja, o que seria o montante do meu terreno, ocupação como se fosse total. E se eu for construir mais do que isso, eu pago isso a um fundo municipal regido por um conselho, que esse conselho ele tem que direcionar para obras públicas, para cá, ou como praças, ou como a reforma de uma ala do hospital, alguma coisa que ele indenize a coletividade quanto a isso. Isso é uma coisa bem legal que a gente está trazendo para o município, está definindo aqui. Já estava definido isso no município, só que era pouco utilizado. Mediante a isso, a gente vai ter outros mecanismos para regular isso, que a gente vai ter que seguir depois da revisão dessa lei. Então, essa parte da outorga onerosa. E tem também, aqui são as zonas. Outra área também, outro quadro muito interessante para a gente falar, é esse quadro dos usos permitidos, que a gente define basicamente... Vou descongelar aqui só um minuto, descongelar a planilha. Perfeito. E a gente tem a diferença do tipo que está lá, e cada tipo é o que permite entre... tem o residencial, unifamiliar, né? Aí são os tipos definidos na lateral, para saber o que é permitido, o que não é permitido. E a gente tem aqui algumas coisas, tipo o asterisco 1, só é permitido mediante a aprovação do Conselho da Cidade. Um exemplo, uma marmoraria vai se instalar, ela tem um potencial de ter um problema, de incomodar a vizinhança, vamos botar assim, né? Então, ela só pode ser aprovada numa área mediante a aprovação de um conselho. Se o conselho não aprovou a instalação dessa marmoraria, porque vai entender que ela não tem os parâmetros para minimizar impactos, essas coisas, isso pode ser vetado, entendeu? Dentro de uma área residencial. Mas não são todas as zonas quanto a isso. Tem zonas que isso acontece e zonas que isso não acontece. Como os tipos de meios de hospedagem também permitidos em cada zona. A parte comercial permitida, prestação de serviços, mecanismos de saúde e os mecanismos industriais. A gente vai pegar aqui um exemplo para dar para vocês, tipo numa zona residencial. Vou pegar uma zona residencial aqui. Gente, tem zona pra caramba. Uma zona residencial 4. Quando você chega na industrial, quase todos os usos não são permitidos, a não ser esse uso pequeno aqui, que é o A. O A é o cara que vai fazer, tem uma fábrica de coxinha, entendeu? É uma coisa bem pequena e que não causa impacto. O cara que tem um beneficiamento de alimento é industrial, mas para efeito da regulação, principalmente da casa do empreendedor, que hoje esses alvarás têm saído online pelo um sistema, o Regim, né? Então, tudo isso é importante fazer para a gente dar celeridade nas licenças ambientais, nas avaliações e nas licenças e no alvará. Então, tudo isso, por isso que tem muito mais coisa do que a gente está vendo nessa lei. Então, gente, isso é um grande resumo dos quadros e de usos permitidos, de parâmetros e do zoneamento. Eu vou passar a palavra ao Pedro, que ele vai falar um pouco
da leitura que a gente fez das audiências públicas, das câmaras técnicas e como que isso está na estrutura da lei. Boa noite a todos também. Bom, todo esse trabalho é um trabalho que dá bastante orgulho assim, para todo o grupo participante, porque, como o Maicon falou, era muito mais fácil sair apagando tudo que não concordava, acrescentar tudo que concordava e entregar um projeto final, sem muitos esclarecimentos, mas a gente teve grande preocupação com a transparência de tudo, tanto que vocês puderam ver quadros com cores, todos aqueles quadros que o Maicon passou ali, as zonas bem definidas, todas bem nomeadas, com cores, com tabelas e tudo mais. Então, a gente teve a preocupação de montar esse arquivo de texto, onde vocês já podem estar vendo aqui uma legenda no início. Eu vou estar passando aqui só alguma parte, só para explicar a legenda, porque esse arquivo vai estar disponibilizado para todo mundo também, onde vocês vão ter bem claro e autoexplicativo o que era a lei, o que é a lei atual, na verdade, com o que está sendo proposto, tanto de exclusão quanto de acréscimo. Logo aqui a gente já pode ver que tudo que está em preto, sem ser itálico nem nada, é a lei atual, mesmo texto, sem alteração. Vocês podem ver que aqui já tem uma alteração aqui de uma cor. Tudo que está nessa cor, você vai ver aqui na tabela, foi adicionado explicitamente o texto na Câmara Técnica 1, em roxo. O que tiver em verde, Câmara Técnica 3. O que tiver de azul, pelo grupo de trabalho e também pelas câmeras técnicas. Porém, não foram explicitamente aceitas lá na hora da Câmara Técnica. Foram enviadas para a gente, foram passadas de forma pessoal. Isso tudo foi levado para o grupo de trabalho que gerou todo esse arquivo. Vocês podem ver aqui câmeras técnicas. E o que está em vermelho é o texto atual que foi excluído, ou pelo grupo de trabalho, ou por recomendação das câmeras técnicas. E aqui vocês podem ver bem claramente como que a gente vai poder estar lendo esse arquivo. Tudo que está em preto, texto atual, vermelho, o que contém no texto atual, porém foi excluído, acrescentado explicitamente pela câmera técnica. Já pode ver que está em azul porque é novo, por exemplo, já que foi cortado um artigo lá de cima, esse artigo já vai sair como artigo 3 na lei que será posta em votação. Caso ela saia, ela já está renumerada também, tá bom? Então, com capítulos, com seções, isso daqui quero dar bastante ênfase também, essa parte de capítulos e seções. Se não houvesse feito esse trabalho aqui, hoje, para a gente poder comparar o que a gente está botando de proposta, teriam que ter as 4 leis existentes atualmente, que não estavam unificadas, teria que botar as propostas do lado, e desses 5 arquivos, vocês teriam que estar lendo artigo por artigo, indo e voltando, para poder ver e comparar e dar a sua opinião. Então, hoje, a gente está entregando um arquivo com cores bem definidos e muito melhor arrumado, para todo mundo poder estar com mais esclarecimento, tanto na hora de estar usando futuramente a lei, quanto agora para estar dando opinião. Isso. Isso é bom. Então, basicamente, essa parte preta é o que já vem das leis antigas, né, as considerações, não é isso, Pedro? Então, a parte azul adicionada e a parte vermelha suprimida. Então, dá para ver, ele vai passar aqui a legislação para baixo, basicamente o que foi alterado. E tem a legenda lá de cima que vocês vão poder consultar e vão ficar um pouco cientes em qual foi o momento de contribuição pública, né, que essas informações foram coletadas e aceitas pelo grupo de trabalho. Só o último detalhe também, que não tinha aparecido anteriormente, por exemplo, esse texto aqui, quando estiver em preto e riscado, taxado, ele já também está explicativo para vocês para onde que ele foi movimentado.
Então, não vai precisar ter muita questão de vocês estarem... foi movimentado, mas para onde? Também já está bem indicado. Texto movimentado para capítulo 3, seção 1. Então, vocês vão saber, por exemplo, igual o exemplo que a Ana deu logo no começo. Lá nas disposições finais tinha alguma coisa sobre parcelamento. A gente está indicando para onde que aquele texto foi acrescentado. Então, lá no capítulo de parcelamento, na seção X, você vai poder encontrar esse texto. Pedro, parte para a parte do zoneamento ecológico, que a gente subdividiu em territórios. Lá em cima. Aí, né? Aí. Só esse... Ali, ó. Uma coisa também que é novidade na lei, né, que a gente teve uma preocupação de fazer, foi um comparativo com o zoneamento econômico ecológico do Estado. Então, há algumas áreas que eram reconhecidas no município, né, como áreas de industriais, como a gente não vai estar mais, de certa forma, incluindo essas áreas industriais, a gente adaptou o texto do zoneamento econômico ecológico, já visando divisões também do território, respeitando, né, as áreas de produção, que seriam aquelas áreas mais consolidadas, e os territórios de expansão urbana, como o Michael já colocou aqui, com relação ao macrozoneamento. Isso é muito importante, porque, quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, né, isso vem ajudar para que a gente possa estar desenvolvendo atividades de pequenos impactos, mas que a gente possa estar realmente gerando emprego, renda, dentro de um ordenamento, né, e até em busca de recursos. Então, é muito importante que a gente coloque esse texto aí. Então, vocês vão encontrar isso diferente, mas que é um ponto muito importante para a gente estar atualizando essas mudanças e o desenvolvimento econômico do município. Pode passar aí para mim, por favor, Pedro. Lá para o Wave. Lá embaixo. Isso. Está aqui. Mais. Tá. Então, ali, ó, a gente incluiu uma seção 10 ali, de estudo de impacto de vizinhança e da avaliação técnico multidisciplinar. E ali a gente vai precisar que tenha uma legislação específica, a gente pede para que essa legislação específica seja, né, incluída no município, e também a definição dos empreendimentos que vão ser obrigatoriamente entregar no município o estudo de impacto de vizinhança. Então, a gente fez uma revisão de um termo de referência, que é exemplo do que o Michael mostrou ali. Os quadros, eles são os anexos, né, dessa lei. E, da mesma forma, a gente tem um anexo, que esse anexo seria o termo de referência para o estudo de impacto de vizinhança e avaliação multidisciplinar. Então, nós também atualizamos esse texto, esse termo de referência, já colocando essas atividades que são obrigatoriamente responsáveis, né, para entregar o estudo de impacto de vizinhança no município. E outras instruções normativas que a gente coloca nessa área. E são outro ponto muito importante que a gente precisa mostrar para vocês nas revisões dos quadros que estão complementando, né, esse zoneamento. Um último detalhe importante também, só para estar dando um parênteses. O único artigo que vai ter aqui uma citação é o artigo do zoneamento, porque o nosso artigo do zoneamento atual, na verdade, ele era um tanto quanto assim desorganizado e também faltava bastante explicação sobre o que era a zona, o que podia ter a zona. Então, nesse arquivo aqui, dessa proposta, o artigo zoneamento inteiro foi refeito, porém, nós estamos disponibilizando os quadros para vocês terem esse comparativo do que era com o que está se tornando. Então, a gente vai ter aí por imagem e vocês podem ver todas as zonas bem escritas, definidas aqui no zoneamento, tá bom? Só um parênteses importante. E está com essa observação também no corpo do texto. Pessoal, eu queria abrir para perguntas. Basicamente, já deixar claro para todos vocês que a gente vai
abrir um formulário aqui, online, para perguntas. A gente vai disponibilizar o material. Eu peço que vocês tenham paciência com a equipe está bem cansada, então a gente só vai disponibilizar amanhã pelo site da Prefeitura esse material com link para baixar, né? Quaisquer dúvidas, a gente deixa o e-mail da Fundação, que é Fundação Meio Ambiente, né? Fundacal Meio Ambiente, @arraial.rj.gov.br. Mas queria abrir para perguntas, assim, algumas perguntas. Se vocês quiserem, alguém tem? O Lucão lá, por favor. Boa noite aí, parabéns pelo trabalho aí, todo mundo, né? Toda a equipe. Trabalho. Muito bom o trabalho apresentado, super parabéns. Essa questão do formulário, você abriu o prazo para as pessoas, né, fazerem alguma sugestão, dar alguma contribuição para o trabalho de vocês. Você já tem um prazo pré-definido? Tem informação para a gente analisar? Então, a gente pretende, né, deixar aberto para isso durante 7 dias, né, basicamente. Na semana que vem, a gente coletar esses dados, a gente conseguir trabalhar, pelo menos, enquanto isso, a gente já vai estar formulando e suprimindo esses textos que estão em vermelhos riscados, né, alterando essas coisas, essas alterações, e vamos colocar em minuta, né, já isso como se fosse uma minuta de lei, para que o executivo, né, o gabinete do prefeito possa colocar isso em projeto de lei para cá. Então, havendo considerações importantes, a gente vai fazer e volta de novo para essa casa para poder apresentar a minuta. Tá bom? Aquela zona da ponta de Maçambaba ali, eu vi ali que tem uma avenida, né? Uma avenida só não sei o nome. Um eixo comercial. Um eixo comercial, exatamente. Se você puder. E vai ser criado, ainda não é. Vai ser criado, não é eixo. Mas, assim, o eixo de comércio, nesse caso, ele vem para regular os usos. É que se futuramente lá for objeto de parcelamento ou for objeto de desenvolvimento para lá, que nessas áreas específicas eles vão ter parâmetros diferentes do restante da zona e usos permitidos diferentes do que é da zona. Um exemplo, se isso se tornar como uma zona especial de desenvolvimento sustentável com taxa de ocupação lá embaixo, só podem coisas realmente ecológicas, ambientais, o desenvolvimento sustentável. Se nessa zona ela só puder residencial, nesse eixo vai ser permitido um restaurante, um cabeleireiro, um barbeiro, um mercado. Então, estou supondo, tá? É porque eu não estou com os parâmetros aqui. Então, é que no restante da zona não possa acontecer, mas que naquele eixo consegue. Um exemplo claro aqui de um eixo de comércio que está se desenvolvendo. Não tão planejado, mas é um eixo de comércio. Aquela avenida Buenos Aires, não, qual é aqui em Cabo Frio? Aquela que está famosa agora, cheia de barizinhos. Porto Alegre, é o desenho daquilo ali, um eixo de comércio. Teoricamente, ali, nesse eixo, vão poder coisas distintas do que no restante da zona, né? Ali não foi planejado, mas nesse caso é para que isso ocorra com esse planejamento. Essa área é pública? Não, não é pública. É fechada, por isso que eu não entendi muito bem. É a área do particular, mas para ele parcelar, ele vai ter que ter esses parâmetros. Vai ter que obedecer esse parâmetro. Boa noite. Ficou muito bacana o trabalho. Obrigado. Estamos aqui para elogiar. Naquela parte da pré-portal da DCVS, você poderia explicar para nós até onde vai a extensão da DCVS? Mudou alguma coisa ou permanece anterior da forma que já está? A ZCVS ela foi alterada. A gente recebeu um mapa da Secretaria de Meio Ambiente indicando as áreas alagadas que tem lá, as áreas reconhecidas como áreas alagadas e para lá. A gente suprimiu da ZCVS as áreas passíveis de alagamento dentro desse estudo técnico. Então ficou esse desenho aqui. Mas esse verde aí é uma vegetação de alta relevância ambiental. Eu sou técnico, você sabe. E isso aí não pode ser suprimido. Esse verde claro aí que você coloca como ZCVS. Qual claro? Essa área aqui? É onde tem um projeto lá de uma construtora, que eu não vou citar o nome, e vai sair, aí tem muito denso, quer dizer,
isso em discussão. Esse verde aí, poxa, está por cima das dunas, está muita vegetação aí. Eu sou vizinho aí, aquele prédio é meu, grandão, na área da ZOC. Eu sou vizinho e acompanho Esse aqui? toda a dinâmica. Esse prédio é meu. E ali atrás eu vejo todo dia a dinâmica disso aí, inclusive está sendo distribuído pelos clubes, os quadriciclos. Então isso aí não tem como tirar. Se vocês liberaram isso aí e liberaram lá na frente, tem alguma coisa viciosa nisso aí. Então, o que eu posso falar é da impessoalidade de todo mundo aqui. Tudo isso aqui foi passado por reuniões, né? Tudo isso foi passado por reuniões pela comissão. Tudo isso foi aprovado, apresentado. Não foi, teve contestação em todas as oficinas aí que estavam junto comigo. Eu posso falar? Deixa eu ouvir, deixa eu assegurar a minha fala. Então, essas coisas, as informações, as oficinas são para colher dados de ambas as partes, né? A gente colhe os dados de ambas as partes. E existe um grupo técnico voltado para isso e que vai desenhar tudo isso. E, além disso, existe a comissão feita e nomeada pelo prefeito para poder dizer isso. Tranquilo, o processo ele está bem transparente, tudo isso e todo passo a passo está dentro do processo público administrativo que você vai poder acompanhar em todas as atas. Em qual momento que isso foi desenhado ou não foi desenhado, em qual consideração, ou por que isso foi feito ou não. O processo está bem transparente, Gelson. Todo o caminho está indo para lá e quando você... Você já fez vista ao processo administrativo? Você já fez vista ao processo administrativo? Não, Gelson, você não fez. O processo administrativo está lá. Mas está errado. Aquele verde claro ali está em cima de uma área densa, com aroeiras, pitangas. Aquilo ali tem uma área alagada também, toda uma vida silvestre. Tá? Então você não pode beneficiar uma construtora em detrimento do outro. A lei serve para todos. Se tiver que engessar a minha área, tem que engessar dele também. Bom, esse é o desenho. Por favor, Bedinho, pode falar. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho, tecnicamente a apresentação é ao concurso, boa mesmo. Eu participei da coordenação da participação da sociedade civil no primeiro plano diretor de 92. Então a gente tinha um cenário da utilização das terras da Álvares, que estavam por privatizar, a Álvares seria privatizada, e a privatização não era feita em cima da planta fabril, mas sim das terras. E toda a propaganda no jornal da privatização do BNDES era em cima das terras e não da companhia. Então a companhia foi vendida por R$1, um cruzeiro na época, né? E foi dada, e as terras, no plano diretor, nós tivemos a intenção de segurar as terras de Real do Cabo, porque a maior parte das terras, pelo Código Florestal da época, pela lei orgânica, a destinação, em sua maior parte, era de preservação ambiental. Inclusive, nós entramos com ação popular na Justiça Federal e conseguimos tirar do edital de privatização os 21 milhões de metros quadrados da Álcaris, que eles, 48 horas antes do leilão, eles retiraram as terras para poder leiloar. O Fragoso Pires foi o único lançador, por um cruzeiro ele levou a Álcaris, pegou dinheiro do BNDES, não investiu na Álcaris, enfim, canibalizou a Álcaris. E se a gente não tivesse segurado aquelas terras naquela época, não haveria hoje terra para indenizar os empregados da Álcaris, os créditos trabalhistas, créditos previdenciários, como houve ao longo do tempo. A minha preocupação hoje é o seguinte: eu estou vendo um adensamento da ocupação do que resta de área livre em Arraial do Cabo. Nós não temos infraestrutura, nós não temos vias urbanas, a parte interna aqui da zona urbana residencial desculpa a expressão, mas o trânsito, a via urbana aqui é de favela. Isso aqui é um labirinto. Explicar para alguém como é que eu saio de Arraial do Cabo, você encontra as pessoas aqui perdidas. Qualquer feriadão ou o auge do verão, isso aqui é o caos. E eu acho que um estudo de densidade demográfica, do crescimento vegetativo da população, a população atual se reproduzindo nos próximos 10, 20, 30 anos, como é que o município cresce. Você deixar isso a critério de quem adquirir áreas
é você de jogar na mão de especuladores, de investidores, com seus legítimos interesses ou não, né, o futuro de Arraial do Cabo. Então, ter um estudo numa região que nas últimas décadas cresceu numa média de 6% até 9% ao ano, isso é explosão demográfica. Búzios explodiu, Cabo Frio explodiu e Arraial do Cabo não explodiu mais porque a gente tem muita área verde. Então eu acho que um estudo demográfico, do crescimento de Arraial do Cabo, em cima dessa projeção, só do que eu vi, sem maior profundidade, tem que estudar isso, me parece que vocês vão provocar um crescimento, uma explosão demográfica, um adensamento populacional que vai ser maléfico para a população. Perfeito, Bedin. Falas, excelente fala. Vamos lá. Lembrando que as áreas que a gente... essas áreas que você está falando da Alcalis, voltadas para isso, são informações colhidas, né, com grande parte dos representantes da massa falida, tiveram em peso em todas as audiências, em todas as oficinas, e a gente colheu bastante as considerações. Essa área hoje, principalmente nessas zonas residenciais que estava lá, na lei de uso e ocupação do solo do município, ela estava em 7 pavimentos. Né? Toda essa estava com padrões construtivos de 7 pavimentos. Grande parte dessas zonas estão descendo para 2 pavimentos. Então, hoje, basicamente, o produto dessa audiência está sendo muito mais restritiva para aquela área, entendeu? Do que era a lei passada. Você vai pegar o documento e você vai conseguir olhar. Nessas áreas de zona de expansão urbanas que estão sobrepostas a essas antigas ZEUs, no município ZEU 1 e ZEU 2, que viraram zonas residenciais, elas só serão permitidas o parcelamento mediante a apresentação de estudo e aprovação pelo município. Nada impede do município também fazer, disso também ser provocado pelo município para mostrar o bairro que quer, o como que quer, o como que aquilo vai crescer daquela forma. Então, a ideia de amarrar isso num parágrafo, a necessidade desse estudo, seja ela ou do poder público ou do empreendedor, mas com apreciação e aprovação pelo empreendedor e por conselhos que a gente tem botado aqui, misto da sociedade com poder público e da sociedade civil, já é justamente para não deixar que esse crescimento seja maléfico para a cidade, entendeu? A gente entende que a cidade é uma cidade quase em suma, né? Lembra daquele macrozoneamento lá de áreas protegidas, ainda bem, porque a cidade ela é bem sensível, a gente tem ambientes bem sensíveis quanto a isso, e suas considerações são perfeitas. O sistema viário tem que ser apresentado nesse estudo específico. Junto com o estudo de mobilidade urbana. Quando o plano diretor ele foi aprovado, ele diz que são vários estudos. O plano diretor é o guarda-chuva. E existem outros instrumentos como suas pastas desses guarda-chuvas. Um desse instrumento que a gente tem que aprovar, ou tem que aprovar ou não, que a gente tem que fazer o trabalho quanto a isso, que é a lei de uso e ocupação do solo. Posteriormente, estão os conselhos instituídos lá, que tem a necessidade, e tudo isso, o plano de mobilidade urbana. E o município está fazendo um plano de mobilidade urbana. O município contratou o IEA, Instituto de Engenharia e Arquitetura, para fazer um projeto de mobilidade urbana para o município. Isso está em andamento, entendeu? Isso está em andamento. Inclusive, parte desses estudos, né? Parte das considerações, que isso está sendo movido pela Secretaria de Turismo, esse estudo, por isso do turismo dentro desse grupo de trabalho, que eles estão em contato diretamente com esse instituto para que se seja desenhado e planejado essa situação. O prazo. Mais alguma pergunta? Vou decorar. Essa área verdezinha clara aí na curva do Pontal aí é o que essa área verde? Qual? Essa aí de cima. Essa aqui? Não, a outra. Essa aqui? Não, lá em cima. Essa é uma ZCVS, Zona de Conservação da Vida Silvestre. Lembrando que nas audiências a gente colheu
a gente escolheu vários lados. A gente escolheu um lado para que tudo isso virasse ZPVS, teve lado que solicitou que tudo isso virasse ZOC, e tiveram alguns posicionamentos técnicos quanto a isso. Então, isso não é base, não é pessoalidade, isso não é uma pessoa que tomou a decisão. Algumas pessoas que tinham votos contrários sobre aquelas áreas e tinham opiniões para aquelas áreas foram vencidos pelo coletivo. Entendeu? Então, dentro desses técnicos nomeados, foi um regime de votação democrático quanto a isso. Ninguém tomou desenhou, isso é o que eu acho, isso é o que eu penso, né? Foram coletadas informações de todos os lados, né? Pois não. Eu só participei de todas as câmaras técnicas. Posso falar no microfone? Claro, claro. Você pode vir aqui na frente. Tá. Boa noite a todos. A gente faz parte do projeto Territórios do Petróleo, né, o Núcleo de Vigília Cidadã, e também fomos trabalhadores da Alcres. A minha pergunta, Maico, é que nas câmaras técnicas, aquela área verdinha ali, eu primeiro quero parabenizar vocês pelo trabalho, tá show de bola, né, muito transparente para todos. Agora, eu fico feliz que aquilo ficou como uma zona de preservação da vida silvestre, que antes era uma zona de conservação. Então, é a única praia de acesso íngreme que a gente ainda tem no município, né? Eu acho que a gente tem obrigação de preservar aquela área. Chega da gente transformar aquilo numa prainha, numa praia do Anjo, numa praia grande. Está na hora da gente preservar, porque o turismo vai favorecer aquelas cidades que conseguirem preservar as suas áreas. Nós hoje já estamos com maior parte das nossas áreas deterioradas. Então, eu parabenizo a vocês. A única surpresa minha foi por aquela areazinha verde, clarinha, que ficou ali, porque ela está ali próximo à curva. Ali tem um projeto de um resort, não sei se é esse que o rapaz está falando, não sei, que já está aí bem avançado. Eu me preocupo, eu acho que aquela área verdezinha ali, eu sei que vocês têm um grupo técnico, isso ainda vai passar pela Câmara de Vereadores. Agora, eu como cidadão, eu acho que a gente tinha obrigação também de preservar aquela areazinha ali que está próxima à curva. Você vê que ela dá uma curva ali, dá uma entrada quase na beira da praia. Então, a minha sugestão, eu não sei, eu acho que os cidadãos deveriam pensar nisso e a gente transformar toda aquela areazinha ali numa área de preservação, tá? Eu acho que a gente tem que garantir isso para as futuras gerações. Nós já acabamos com todas as nossas praias. É a única que nós temos ainda de acesso íngreme dentro de Arraial do Cabo. Vamos preservar aquilo ali, entendeu? É a minha preocupação. E outra coisa, Mike, que eu te pergunto, aquelas áreas da Alcales ali, você falou que vai ter que ter um plano para frente para definir a parte de construção, é isso que eu entendi? Então, não ficou definido aquela sugestão de terrenos de 250 metros quadrados? Isso não... Tem padrões. Existem padrões construtivos para lá, e que foram pensados em formas equilibradas, o que cabe ali e o que não cabe ali. Existem padrões construtivos. Mas para ele apresentar um projeto de loteamento, que é tudo uma grande área para lá, ele precisa apresentar um plano específico. Mas ainda as definições de afastamentos, de gabaritos e de terrenos mínimos, isso foram definidas. Estão num quadro anexo. Eu só não me recordo de cabeça quantos metros quadrados ficaram ali que a gente mexeu. Gente, olha só, a gente está apresentando um produto de uma Câmara Técnica. Vocês podem avaliar o produto dessa Câmara Técnica e fazerem considerações. Isso é uma mensagem que vai do Executivo. Quem aprova não é a gente. São os representantes do povo a quais vocês elegeram, são os vereadores. Então, tudo isso é sujeito a estar lá ou ter alteração ou não. O município ele faz uma proposta mediante estudos técnicos, as coisas dessa forma. A gente não pode impor nada, isso é votado, entendeu? Como representante que cada um elegeu. Olha,
Clécio, a proposta acho que ficou bem parecida. Eu acho que não deu para... Não, assim, a proposta que a Massa Falida fez foi... Mas eu não sei se ficou isso, eu não me recordo. Eu só lembro que ficou uma coisa similar ou alguma coisa parecida, mas eu não vou lembrar agora de acordo com esse mapa aqui. A Avenida Brasil, eu me recordo aqui que está desenhado aqui, num eixo comercial. E foi redesenhado a ZPVS e aumento da ZR aqui, que seria realmente, tecnicamente, a conexão dessa área com a Avenida Brasil, seria isso. Então, gente, é só para encerrar, a minha sugestão é que a gente, se puder, né, Maico, isso vai para frente ainda, mas a minha sugestão, né, as nossas considerações é que toda aquela área ali, ela fique como uma área, como uma zona de preservação, né? E a gente garantir para as futuras gerações ainda uma praia íngreme na nossa região com a nossa restinga preservada. Eu acho que isso é fundamental. Tá bom? Muito obrigado. Ó, e parabéns aí ao grupo técnico aí, a todos que tiveram envolvido. O trabalho ficou aí 11, muito explicativo, muito transparente. Obrigado aí. Mais alguma pergunta? Senhores, mais alguma pergunta? Então, senhores, vou deixar mais uma vez explícito aqui, quase que eu derrubei a água, que tem um processo administrativo com o número, dizendo as atas, o que foi, em qual momento que tal coisa entrou e qual momento que tal coisa saiu, por quê, de quem foram as decisões, os votos e por aí vai. Tá bom? Então, tudo isso é dentro de um processo administrativo. Qualquer um pode fazer, né, solicitar cópia de inteiro teor do processo. É uma coisa bem... Ele ainda não está online. Ele ainda não está online. Está online, a gente conseguiu digitalizar? É porque o município ainda não tem esse mecanismo, mas ele tem um processo. A gente só está ajustando alguma coisa de uma ata que precisa desenhar alguma coisa desse tipo para poder botar as oficinas. Não deram para fazer atas das oficinas, que foram muitas informações, então a gente fez relatório das oficinas, dizendo o que tem em cada situação dessa oficina, mas está bem explicadinho, né? A gente, dentro do processo administrativo, até para a gente se organizar, botou aqueles... Qual o nome? Clip art, não? Qual o nome daquele papelzinho lá para a gente saber aonde que foi? Post-it, botou os post-its para poder a gente se organizar e desenhar. Tá bom? Agradeço primeiro a toda a equipe de trabalho que se empenhou nisso. Vocês estão de parabéns mesmo, assim, fico arrepiado. E agradeço a população que participou em peso, a todo mundo que deu mais de uma noite aí, ficou aí empenhado, doou o seu tempo para isso, para que a gente consiga construir isso em muitas mãos, tá? É um documento muito bacana, tá nisso. A gente vai disponibilizar os formulários e os documentos no site da Prefeitura amanhã, tá bom? Obrigado a todos. Fique encerrada essa audiência pública.